Boa tarde a todos. Boa tarde a todos vocês. Agora convido a professora Janaína Cabelo. Professora Janaína Cabelo é mestra em tecnologias digitais e também alfabetização e letramento para surdos. Agora é doutoranda também na mesma área, tecnologias digitais, alfabetização e letramento para surdos. Tem experiência em diversas áreas, entre elas tradução e interpretação, do par linguístico Libras-Português, alfabetização e letramento para surdos. E convido, então, a professora Janaína. Gostaria de convidar também o professor Guilherme Nichols. O professor Guilherme Nichols é formado em Letras Libras, lá pela UFSC, em Santa Catarina. É mestre em Educação de Surdos com foco em Literatura Surda, pela Unicamp. Tem experiência também em várias áreas, entre elas Letras Libras, o ensino também de surdos, cultura surda, e ESL também. Hoje ele vai dar uma palestra cujo tema é literatura surda. Professor Guilherme. Você quer começar? Pode começar. Vai, Sara. O que nós vamos fazer? Resolve a vida. Não, pode começar. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui hoje. No final, no último dia da Semana de Tradução e Interpretação, o professor Guilherme agora vai apresentar sua palestra com o título sobre literatura surda. É um tema muito importante para a nossa reflexão e para a área de formação de tradução e interpretação. Então, obrigada, Guilherme. Obrigada. Olá, tudo bem? Então, eu estou aqui na Semana TIUSP pela primeira vez, na terceira semana, nesta mesa, nesse espaço, na UFSCar. Então, agradeço muito à comissão organizadora do evento pelo convite. Eu sei que foi muito cansativo, muito trabalhoso, mas principalmente para o João Paulo e para a Regiane, eu agradeço muito pelo convite para palestrar. E hoje é muito estranho, porque a Janaína me conhece há muito tempo e a gente já estudou junto antes de entrar na UFSCar, quando eu estava na Unicamp, a gente sofreu junto ao mesmo tempo durante o período do mestrado e agora nós estamos lado a lado na mesa. Então é um momento muito especial, de muito orgulho. Obrigada por estar aqui ao meu lado. Também a Vanessa, que eu já conheço há tempos, os intérpretes, eu queria agradecer a todos. Então eu vou iniciar minha apresentação com o tema Literatura Surda. Alguns de vocês já conhecem. Hoje eu fiz uma complementação da minha palestra para vocês terem mais clareza. Eu já apresentei para alguns alunos, alguns ainda não conhecem o meu tema de pesquisa. Esse é o meu mestrado, que eu realizei na Unicamp, já finalizei. E eu acho importante apresentar esse conhecimento para vocês. Ok? Literatura surda. Além da língua de sinais. Além da língua de sinais? Bem, eu usei como base para minha pesquisa psicanálise. E esse termo é muito utilizado na psicanálise, por isso eu trouxe para o título.
Inicialmente, eu comecei a observar crianças surdas e as pesquisas indicam que a criança tem uma relação com o gênero literário de fábulas em língua de sinais, porque existem muitos livros e publicações diversas. Dentro do YouTube também vocês podem encontrar livros, DVDs, uma série de materiais e publicações. E, analisando esses materiais, eu queria entender como as crianças surdas compreendem esses materiais, se elas compreendem ou não. Isso foi uma coisa que me inquietou. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Ouvintes que já têm um conhecimento, um estudo, crianças pequenas que precisam de palavras coloridas no texto, frases. Primeiro elas aprendem palavras, depois frases, vão ampliando seus conhecimentos. E o surdo? Como se dá isso, esse processo? Então, isso foi o que me inquietou e provocou o meu desejo de pesquisa. Também analisar se as crianças compreendiam essas histórias. As crianças assistindo a esses vídeos narrados por ouvintes ou por surdos, em língua de sinais, era o meu desejo de pesquisa, entender se elas compreendiam o que havia por trás dessas histórias. Então, esse era o meu desejo de análise. E como as crianças se relacionam com essas histórias, se elas encontram um significado nessas histórias. Então, eu vou explicar mais sobre esse processo. Uma das perguntas da minha pesquisa, eu elenquei algumas para o desenvolvimento da minha pesquisa. Uma delas foi: quais aspectos seriam mais importantes para garantir a compreensão da criança surda? Esse era um problema da minha pesquisa. Qual a relação da experiência literária da criança com a compreensão de novas histórias? E qual a relação entre as pistas imagéticas e a compreensão? Se isso auxilia no desenvolvimento ou não. Então, foram essas reflexões. Quando há uma narrativa em língua de sinais, se o narrador, independente de ser surdo ou ouvinte, para as crianças surdas, essa compreensão depende só da fluência em língua de sinais ou não? Há mais algum aspecto que influencia? Então, essas perguntas dispararam o meu interesse, a minha inquietação. As crianças assistem aos vídeos e tem, por exemplo, se as crianças estão assistindo lá um vídeo e percebem alguns sinais diferentes, elas têm essa percepção desses sinais diferentes ou não? Obrigada. Então, essas perguntas que eu fui apresentando foram me trazendo o enfoque, a compreensão do que eu gostaria de analisar e que dados eu gostaria de coletar. Agora, com foco na psicanálise, de que forma a literatura infantil atua sobre os aspectos subjetivos das crianças surdas? Uma outra questão. Eu vou mostrar para vocês, é melhor. Eu comecei a refletir e pesquisar sobre os diferentes vídeos que apresentavam questões da literatura no Brasil e no mundo, e o que era mais comum em alguns lugares e o que havia de diferente. E fui buscando esses materiais. Na área de literatura surda, existe uma forma do vídeo ser apresentado. Existem várias formas. Então,
nos Estados Unidos é mais utilizado o balão com o texto, né? Essa é a forma que é apresentada a literatura. Então, a pessoa clica na imagem e aparece o balão em libras. E depois, narrado em libras, volta ao normal o texto. Essa é uma estratégia utilizada para a organização do texto. Aqui no Brasil, a maioria dos vídeos é apresentado com um fundo. Na Argentina, eu vou mostrar alguns modelos. Então, eu fui coletando esses materiais de diversos lugares e separando alguns vídeos semelhantes. E fui separando por categorias. E escolhi 3 formas, 3 modelos de apresentação. E 6 histórias de fábula. Num dos modelos, 2 histórias. No segundo modelo, mais 2 histórias. E no terceiro modelo, mais 2 histórias. Então, somando um total de 6 histórias, 6 fábulas. O primeiro modelo, como vocês podem perceber na imagem, não tem fundo. Só o narrador sinalizando. Então, não há nenhuma imagem. Só a narração em libras. Eu gostaria de observar se as crianças tinham essa compreensão ou não. Então, esse foi o primeiro modelo. O segundo. No segundo modelo, existe uma janela de interpretação em libras e, no fundo, a imagem. Então, este é o segundo modelo. E o último é este. É a imagem, o texto e o balão em libras. Então, eu gostaria de apresentar esses 3 modelos para as crianças e perceber se havia compreensão ou não. Porque havia muitas publicações em língua de sinais, as pessoas se filmam, jogam os vídeos no YouTube, e eu gostaria de saber se as crianças tinham compreensão desses vídeos. Será que elas vão entender mesmo? Então, essa era uma questão importante. Eu usei como base a análise da compreensão das crianças. O que as crianças compreendiam da história. Também, perceber se a questão imagética auxiliava na compreensão ou não. Porque as histórias, às vezes, as crianças observavam a história, a imagem, e as crianças estavam em fase inicial de aprendizado da língua de sinais. A maioria das famílias é ouvinte, eles nascem em famílias de ouvintes, não aprendem a língua de sinais precocemente. Então, a minha questão era saber se elas tinham compreensão da língua de sinais e se a imagem tinha alguma influência sobre essa compreensão. Então, a minha base teórica, na verdade, foram 3 aspectos que eu utilizei. Os estudos surdos, que existem vários autores que falam da importância da língua de sinais e também da cultura, da subjetividade do surdo, diversos autores que utilizam. Então, na UFSCar, a gente tem autores, também a Ana Cláudia Lodge. Essa foi uma das bases do meu trabalho e que me deu uma segurança para estudar. O segundo foi a psicanálise, estudos culturais, que tem um enfoque maior na cultura surda, porque a minha experiência cultural é o termo que eu utilizo, porque vocês podem falar, cultura surda pode ter uma compreensão diferente, como se todo surdo tivesse uma mesma cultura. Então, existe uma cultura, mas dentro dessa categoria, há diferentes sujeitos surdos e que têm vivências diferentes, histórias diferentes. Por exemplo, eu fui oralizado, tem surdos que não. Significa que o surdo não oralizado é mudo? Não.
Existem bimodalismo, enfim, são experiências diversas, por isso eu escolhi o termo mais adequado para experiências culturais surdas, porque cada sujeito surdo tem experiências diferentes. A forma como a família trouxe essa questão e se relacionou com ele, o ambiente onde eles vivem. Então, essa é uma reflexão importante. Perceber o tempo e o lugar. Isso tem que estar unido, o tempo e o lugar. Essa é a questão importante da cultura. Por exemplo, onde você nasceu? Em São Paulo? Em que momento? 1987. Eu nasci em 1987. Então, alguns surdos são mais velhos, foram oralizados, aprenderam língua de sinais depois, assim como eu, mas nasceram em momentos diferentes, em tempos diferentes. Então, é isso que Stuart Hall traz como princípio dos estudos culturais. Eu utilizei aqui como base a psicanálise. E eu percebo que a literatura surda tem uma influência na constituição do sujeito. Mas, há tempos atrás, os irmãos Grimm, vocês conhecem esses autores? Eles começaram, não foram eles quem começaram a produção de fábulas. Foi Bruno Bettelheim. Desculpe. Perold. Foi o primeiro autor que falou sobre literatura infantil. Não foram os irmãos Grimm, foi ele, porque antes, há muito tempo atrás, se contavam histórias muito fortes, sangrentas, e as crianças ficavam assustadas, com medo dessas histórias, eram muito pesadas para as crianças. Então, foram percebendo que não era adequado, e então houve uma adaptação para tornar as histórias mais leves e mais adequadas para as crianças. Por exemplo, dando leveza mesmo. Por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho. Quando vocês leem, vocês acham bonitinho, mas a história real, que se deu na França há muito tempo atrás, era uma história muito sangrenta, violenta, de morte. E as crianças ficavam apavoradas, tinham medo. Então foi feita uma adaptação para crianças. Então, Perrault escreveu textos adequados para crianças pequenas. E com o passar do tempo, havia um intuito também de provocar uma orientação, não só narrar histórias, mas ensinar sobre comportamento, escolhas, autonomia da criança, porque isso poderia facilitar e promover o desenvolvimento das crianças. Mas e para as crianças surdas? Isso também precisava ser da mesma forma. Então eu usei um autor muito importante, que é o Bruno Bettelheim. É um autor muito importante que fala sobre literatura infantil. Fala sobre a importância da elaboração de conflitos infantis, que vivenciam esse ensinamento das histórias. Então, utilizando essas 3 bases diferentes, eu tentei trazer isso para a minha pesquisa. De que forma? Houve uma discussão muito grande, alguns professores fizeram críticas, porque a maioria das pesquisas não é aconselhável utilizar 3 bases teóricas diferentes. Então, já fica uma dica para vocês. Quando vocês forem desenvolver pesquisas, é melhor selecionar uma base teórica, porque isso traz uma dificuldade no momento de dar contexto à pesquisa. Então, eu tentei unir essas 3 bases teóricas. Porque a psicanálise faz uma pesquisa mais sobre o indivíduo, sobre o individual. A cultura diz sobre o coletivo.
como é que eu posso unir essas duas coisas opostas? Próximo, por favor. Quando um bebê nasce, qualquer bebê, do que ele precisa? Da mãe, do pai, de alimento, de comida, de carinho, de roupa limpa. Então a mãe, nesse momento do cuidar, já influencia culturalmente essa criança, porque essa criança já está aprendendo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. A mãe, a palavra mãe, para mim, a palavra mãe tem um significado. Mãe. É o mesmo significado que tem para vocês? Não. Cada um significa a palavra de forma diferente. Porque tem a ver com a história e com a experiência de cada um, com as relações de vocês com as mães, da minha relação com a minha mãe. Então o significado varia e é muito pessoal. Por isso é importante que as crianças se apropriem dessa relação, do que a mãe oferece para essa criança. Isso é que dá significado e constitui a criança. Eu vou contar um exemplo que eu lembrei que aconteceu em sala de aula, na Unicamp. Segundo a professora Teca, numa aula de linguística, ela pesquisa sobre indígenas e ela apresentou como os indígenas cuidam dos bebês, dos filhos. Quando nasce um bebê indígena, ele mama. Quando acabou a amamentação, ele é colocado no chão e vive. Se ele tiver fome, ele vem me procurar a mãe. Se não, deixa. Deixa onde? No chão, livre. O bebê vai brincar com faca. Vai brincar com faca, porque isso, para a cultura indígena, é natural. Para nós, não. A gente já fala, é perigoso, não pode. Mas porque isso já foi apropriado por essa comunidade. Né? Para o indígena isso é natural, é um processo de apropriação cultural. É a cultura desse coletivo. Então as relações são diferentes. Depende muito da relação mãe e filho. Isso também traz uma internalização da cultura. Então o bebê vai constituindo a sua subjetividade dessa forma. A minha metodologia. Eu utilizei como base a pesquisa qualitativa. Como os sujeitos participantes da pesquisa, quem eram? Então, para mim, isso é o principal da pesquisa. Eram surdos, sujeitos surdos, com idades entre 6 e 12 anos, matriculados em escolas bilíngues, que tivessem Libras e português nas escolas. Por quê? Porque eu precisava que as crianças tivessem um conhecimento linguístico em língua de sinais. Primeiramente em língua de sinais, fluência na língua de sinais. Então, matriculados em escolas bilíngues com fluência em língua de sinais. Esse era o aspecto principal da pesquisa. No 5º ano. Então, os nomes são fictícios, não são verdadeiros. Estão ali os sujeitos, a foto dos alunos, né, o desenho, a imagem. A maioria de famílias ouvintes e cujos filhos foram estudar em escolas bilíngues. Não havia família de surdos. No mesmo ano, eles entraram quase todos no mesmo ano, se matricularam no mesmo ano nessa escola, no ano de 2009. No 5º ano, então, eles já estavam há algum tempo nessa escola e já tinham uma apropriação significativa da língua de sinais, tinham contato com professores surdos e, por isso, eles já tinham fluência em língua de sinais. Bem,
Então, eu já apresentei os participantes, os sujeitos da pesquisa, e agora eu vou apresentar os materiais utilizados. Lembram que eu expliquei anteriormente sobre a escolha de 6 histórias, em 3 modelos diferentes? 2 histórias de cada modelo. Então, para cada história, eu vou apresentar aqui para vocês. Esse era um dos modelos, o primeiro modelo. Havia 2 histórias, uma narrada por um ouvinte e outra narrada por um surdo. Vênus e a Gata. O Leão e o Ratinho. Então, essas eram as 2 histórias desse primeiro modelo. O primeiro modelo, vocês se lembram, era sem fundo, sem desenho, sem imagem, somente o narrador em língua de sinais. Na segunda categoria, havia a imagem e a narração em língua de sinais, na janela. Mas a janela era um pouco pequena. Eram também 2 histórias, o Rato do Campo e o Rato da Cidade, a Fábula da Arca de Noé. Então, também na última categoria, que era a imagem com o balão, em língua de sinais. Agora vocês percebem? Então, havia 3 modelos. O que acontece de mais comum? Então, eu separei em algumas categorias por gêneros, por tipos, né? O gênero fábula. Porque se eu escolhesse diferentes gêneros, isso ia dificultar a comparação no momento das análises. Então, eu selecionei o mesmo gênero discursivo. Aqui, então, o terceiro modelo que utiliza o balão. Pode passar. Como foi a organização? Então, primeiramente, os sujeitos participantes da pesquisa foram selecionados, os materiais também, e, posteriormente, a ideia era mostrar as histórias, cada uma das histórias, para as crianças. Antes de mostrar o vídeo, eu fazia algumas perguntas para os alunos. Na verdade, eles... não eram alunos, participantes da pesquisa. Eu fiz algumas perguntas. Antes de mostrar esses vídeos, a primeira pergunta: você gosta de história? E aí eles enunciavam sobre essa pergunta. Qual personagem da história você gostaria de ser? E eles fizeram as suas narrativas. Ao final das respostas, eu apresentava as histórias, os vídeos. Ao término, eu pedia novamente para os sujeitos me explicarem o que eles haviam entendido da história e contarem o que vocês entenderam da história. Então, ia fazendo perguntas. Até de 1 a 5 perguntas sobre a compreensão da história. As perguntas 6 e 7 eram relacionadas à questão da psicanálise. Então, isso foi filmado em sala de aula, os alunos sentados em semicírculo, com uma filmadora no fundo e outra do fundo pegando a imagem, da frente pegando a imagem para o fundo. Então, ali onde tem uma estrelinha era o local onde eu ficava. E eu deixava filmando todo o processo, gravando todo o processo de narrativa, de enunciados em libras por parte dos alunos. Não havia oralidade nesse momento, era tudo em língua de sinais, todos os diálogos. Ao término das gravações, eu assistia aos vídeos e traduzia. Não se trata de uma transcrição, mas uma tradução para o português do que cada aluno falou, cada sujeito falou. Das 6 histórias, então tudo foi traduzido.
E então eu iniciei as análises das perguntas e respostas feitas aos alunos. E fiz alguns recortes para apresentar para vocês. Mas, na verdade, a gente tem muito material. Eu selecionei só relacionados à primeira e à segunda pergunta, se eles gostavam da história e qual personagem eles gostariam de ser. Então, eu achei meio estranho organizar por nome do aluno. Então, eu coloquei o rosto de alguns em forma de desenho que ficasse com a aparência mais próxima do aluno. Qual é o meu? Qual é o Guilherme? Esse aqui, laranja, com fundo laranja. Esse sou eu. Os demais são os alunos que eu fiz a imagem, o desenho. Então, eu fiquei pensando, quantos alunos tiveram maior participação nas respostas? E fiz um gráfico para perceber quem havia participado mais e quem havia participado menos e por quê, se havia interesse, se não havia. Então, essa primeira pergunta, né, que eu fiz, se gostavam da história. Eu perguntei quantos gostavam e pedi para levantarem as mãos. E aí, nesse gráfico, a gente tem o quantitativo. Pedro foi o que mais participou. Jason também participou bastante. E os outros menos. Teve um que quase não... Mas por que só os dois participaram mais? Vamos ver. Então, eu trouxe um trechinho, né? Então, a pergunta. Vocês gostam de ler várias histórias? Alguns responderam sim. Gosto também. Um menino, Jason, falou não. Eu escrevi a expressão dele. Eu tentei descrever a expressão. Ele balançou a cabeça negativamente e fez o sinal de não gosto. Então, vocês podem ver ali, balançou a cabeça negativamente. Não gosto. Não gosto. Então, percebam, eu coloquei ali entre parênteses. Por que não gosta? E ele respondeu, porque é muito difícil. E eu perguntei de novo, de o que é difícil? E ele me respondeu, não sei. Não sabe? Você não sabe responder? E então o amigo auxiliou na resposta. É porque tem muitas palavras difíceis. E aí eu entendi. Eu continuei perguntando, vocês preferem a história em Libras ou em português? Todos responderam em Libras, vocês podem perceber ali nas respostas. 2 alunos preferiam ler em português a história. A autora Morgado traz em seu texto que a segunda língua, o texto em segunda língua, né, em português, traz algumas limitações para o leitor. Então, eu fiquei pensando. Convido vocês a pensarem comigo. Para vocês, a literatura surda dá prazer? Ler é prazeroso? Provoca a imaginação? É isso que a literatura significa? Imaginação? Será que as crianças aprendem o português como segunda língua e, ao mesmo tempo, conseguem imaginar, relacionar esse mundo imaginário? Isso demanda um esforço de leitura e a impressão que dá é que não há prazer. Porque quando vocês leem, por exemplo, um texto em outra língua, em inglês, vocês conseguem ter imaginação nesse mesmo momento?
Vocês nasceram no Brasil, falam português. Então, quando vocês leem em português, a imaginação flui. Parece que vocês entram num outro universo. É isso que a literatura provoca. Mas, para a criança, ela tem que pensar na segunda língua e imaginar, e aí ela não consegue ter compreensão. Quando é em língua de sinais, é prazeroso. Mas entrar nesse mundo da imaginação tem que ser prazeroso para a criança. É isso que pode provocar o desenvolvimento e a constituição dela. Senão, como vai haver esse desenvolvimento? Como ela vai perceber as questões da história, se é verdade, se é mentira, o que tem, o que pode acontecer, será que o lobo vai pegar ou não? Será que ela consegue? Então a história tem que provocar a imaginação. Esse é o objetivo. Por isso é importante que a história seja narrada em língua de sinais para as crianças, para que depois elas tenham contato com o português, mas a história infantil tem que ser narrada em língua de sinais. Por isso, é preciso melhorar essa apropriação da língua de sinais como primeira língua, para depois eles conseguirem acompanhar. Então, muitas vezes a família, o pai e a mãe são ouvintes, não utilizam a língua de sinais, e então há muitos entraves já no ambiente familiar. Então, a língua de sinais é muito importante. E teve um outro trecho que eu destaquei aqui, que também foi o Pedro que trouxe. Ele disse o seguinte: eu perguntei, qual personagem ou herói vocês gostariam de ser? Alguns trouxeram respostas diferentes, cada um tem sua própria imaginação. Um gosta do Lanterna Verde, ok, o outro gosta do livro da Turma da Mônica. E o Pedro disse que ele queria ser como o rato que cuida do morango na história. Porque eu gosto dessa história, eu tenho o livro. E aí eu fui procurar, eu não conhecia esse livro, essa história. Fui procurar e aí eu entendi. O nome do livro é O Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado. Esse é o nome do livro, da história. O ratinho da história, ele tenta esconder o morango, porque ele não queria despertar o urso, porque o urso é esfomeado. Então ele esconde o morango, a história toda, mas aí ele entende que é importante dividir, né? Que ele não pode ser egoísta, que ele não quer ser egoísta. E a criança entendeu o significado da história. Não queria ser egoísta e esconder o morango, ela queria dividir com os amigos. Então, foi esse o significado e a experiência dele com a literatura. Então, isso facilitou algumas coisas da minha pesquisa. A escola bilíngue favorece esse processo por conta da língua de sinais. As histórias são narradas em língua de sinais, as crianças conseguem refletir. Então, ele pensou, eu quero ser o ratinho porque eu não quero ser egoísta. Percebem? Também a literatura também tem uma função educativa. Também. E participa da construção das instâncias psíquicas da criança. Por exemplo, a criança, quando nasce, não tem conhecimento de mundo. Ela começa a ter algum aprendizado na relação com a família, sobre as regras. Então, os pais dizem, olha, não faz isso, é feio, isso é cultural. E há essa influência, a criança vai se apropriando desses aspectos e começa a desenvolver o seu superego. Por quê? Quando ela se apropria, ela já começa a ter contato fora de casa e pensar sobre. Por exemplo, se a mãe orientou, olha, cuidado, não conversa com pessoas estranhas. Se você conversar com estranhos, ele pode te levar embora para casa. Então a criança se apropria disso, lembra das histórias, né? E é isso que as histórias trazem. Então, quando ele está sozinho na rua,
ele percebe alguém, um homem estranho, e ele já entende. Isso é o superego, dizendo para ele, olha, presta atenção, é uma pessoa estranha, é melhor evitar e sair de perto. Então, isso é importante. Senão, se a criança não recebe nenhuma orientação, ela vai tratar isso como normal. A maioria das famílias não orienta a criança. Olha, isso é feio. E a criança cresce achando tudo normal. Não é normal. Isso é feio, por exemplo, porque faltou orientação. Então, olha só. Isso é muito legal. As crianças, em seu narcisismo, desejam para si objetos que a satisfaçam. Então, a criança quer coisas que satisfaçam. Isso é normal dessa fase da criança. Querer coisas. Não querer dividir as coisas. Tudo é meu. Isso é natural dessa fase da criança. Posteriormente, os pais colocam as regras e ditam o que é social. Freud diz que as exigências culturais, as censuras dos pais e dos educadores, são formas de repressão. Então a criança vai se apropriando dessas normas e o superego é o que auxilia quando a gente está, por exemplo, na rua, para e pensa, não vou por aqui, é perigoso. Eu vejo algum lugar escuro e começo, no mesmo momento, a pensar. Isso é o superego, me dizendo que eu não devo ir por esse caminho, que eu não devo entrar num carro, num ônibus, enfim. Então, isso é muito importante. Se não houver essas regras, essa educação, orientação, qualquer um pode levar a criança embora, roubar essa criança, porque não houve o desenvolvimento dessa percepção. Vocês conhecem essa frase. Não mente. Cuidado, seu nariz vai crescer. Isso é normal do desenvolvimento. Toda criança conhece a história do Pinóquio. Então, algumas pessoas falam que o nariz vai cair, vai crescer até cair. Então, não pode mentir que o nariz cresce. A literatura é uma arte. Mas que tipo de arte? É como uma pintura, um artesanato? Não, é uma forma, o jeito de trazer, por exemplo, para pessoas ouvintes, elas se encantam pela forma como a oralidade provoca essa reflexão. E na língua de sinais isso também é possível e é necessário. As crianças isso leva a criança a se desenvolver melhor e também ter liberdade de escolhas, o livre-arbítrio, fazer uso do livre-arbítrio. Isso é a cultura. A cultura se reflete como um espelho na literatura. Porque a gente observa, transforma e reproduz o que é do mundo, o que já aconteceu. Parece a literatura não cria só histórias à toa, não. A literatura traz coisas do mundo, do social. Considerações finais. As análises da pesquisa mostram dois aspectos fundamentais para a compreensão das histórias em vídeo. Não basta a fluência em língua de sinais, ou o intérprete ser fluente em língua de sinais. Isso não é suficiente. A arte também é importante por essa constituição. A arte é necessária para a construção dessa compreensão do mundo. Eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência que aconteceu
no Festival de Folclore Surdo, lá na UFSC. Eu observei alguns surdos narrando histórias, achei muito bonito, gostei das histórias, achei interessantes. Quando pessoas de outros países, da África, da Índia, África do Sul, Estados Unidos, Alemanha, e vieram apresentar as histórias, expor as suas apresentações sobre literatura. Eu estava sentada observando um homem narrando em língua de sinais, contando a história em língua de sinais. E aí eu fiquei imaginando como será a língua de sinais do outro país aqui nesse momento. Então eu percebi que eles não usavam sinais, eles usavam mais classificadores e a arte e o corpo para mostrar. Então, rapidamente eu entrei nesse universo da imaginação, no mundo que ele queria me mostrar pelas mãos dele. E era muito diferente das narrações em língua de sinais que a gente vinha observando. Então, o uso do corpo, dos classificadores, todo o conjunto da arte é necessário para que isso possa trazer também a compreensão e a exposição em língua de sinais. A arte é necessária, não é só a fluência na língua de sinais. É isso que a minha pesquisa trouxe como resultado. E também que a imagem e a arte constituem a compreensão e o sujeito. Lembram-se que eu mostrei narradores surdos e ouvintes? Eu não contei para as crianças quais narradores eram surdos e quais eram ouvintes. Só perguntei se eles gostavam ou não da história. E eu pude perceber que as crianças gostaram muito mais quando o narrador era surdo. Eles escolheram sempre o mesmo vídeo. Esse é mais legal. Esse é mais legal. E quando eu fui construir a análise, eu percebi que havia uma preferência por narradores surdos. Então, isso também tinha a ver com a questão da arte. O narrador surdo e o narrador ouvinte narravam a história com proficiência, mas um tinha arte e o outro... Às vezes, uma história em que o narrador surdo não tinha arte promovia mais interesse das crianças do que a que tinha arte narrada pelo ouvinte. Desculpa, gente. Não está rápido. Então, parece que, além da língua de sinais, a arte também é importante. As crianças preferem o narrador surdo ao ouvinte. O ouvinte tem influência, tem a arte e, às vezes, é possível. Mas ela tem a compreensão, mas há uma preferência pelo surdo. Foi isso que a pesquisa trouxe como resultado. Também a experiência prévia com a literatura e então, no horário das disciplinas na escola bilíngue, esses alunos tinham contato, num período diverso, com a língua de sinais e a literatura surda, a narração de histórias, teatro. Isso era proporcionado pela escola, então eles já tinham uma experiência prévia com a literatura e conseguiam ter uma compreensão melhor das histórias. Esse é um exemplo muito interessante. As crianças começaram a perceber, por exemplo, eu mostrei a fábula da Arca de Noé e mostrei aonde se dava, no Rio Grande do Sul. A história veio do Rio Grande do Sul e alguns sinais eram bastante diferentes e eles me perguntaram depois. Perceberam que o narrador não morava em São Paulo. Onde ele mora? Eu falei, nossa, como eles perceberam? Porque os sinais eram bastante diferentes. Então, por exemplo, em São Paulo, a gente usa esse sinal para pai e mãe. Lá, eles usam pai e mãe dessa forma. E então, as crianças perceberam que eram de regiões diferentes. Isso é uma questão metalinguística, que as crianças conseguiram ter essa percepção e se apropriar.
criticar, apontar sinais diferentes, coisas interessantes. Isso foi muito importante. As crianças puderam perceber as diferenças linguísticas na língua de sinais. Os aspectos subjetivos, as crianças perceberam diferentes histórias, foram se apropriando desse conhecimento e mostram questões sobre egoísmo, solidariedade, vida após a morte, religião, família. Então, muitos aspectos que as crianças lembravam da vida deles, do contexto familiar deles, por exemplo. Lembrei de uma questão importante, muito legal. Sobre a história do leão e do ratinho. Vocês conhecem? O ratinho fala: ai, por favor, não me come. Eu te ajudo. Se você precisar de alguma coisa, eu te ajudo. O leão falou: mas ele é pequenininho. Como é que ele vai me ajudar? Eu sou o leão. E o rato diz: não, e tenta convencê-lo. E aí eu perguntei para as crianças o que eles lembravam de semelhante, de história de vida deles. E um dos meninos respondeu: parece com o meu pai. Nesse momento, parece com o meu pai. Falei: gente, nossa, ele percebe, ele faz essa relação. Ele percebe essa relação e leva para a vida dele. O leão não acreditava que o pequeno poderia ajudar o leão. Então ele compreendeu e associou a figura do pai. Ele sentiu isso, ele sente isso na casa. E aí eu perguntei: por que o seu pai? Porque meu pai não confia em mim, não acredita em mim porque eu sou surdo. Então esse relato foi muito importante. Os pais precisam confiar nos filhos, demonstrar essa confiança. Os filhos sentem isso. Ele trouxe isso na pesquisa. A pesquisa revelou esse fato. A literatura surda é muito importante nos espaços escolares e precisa ser valorizada como cultura e para a comunidade surda. Isso é preciso mostrar isso, que a literatura surda deve estar nesses espaços. Também há Libras como língua de instrução nas escolas bilíngues. Isso é muito importante. Dentro do currículo também deve ter a questão da literatura. Infelizmente, há poucas produções e materiais sobre literatura surda. E isso precisa, urgentemente, é muito importante para os surdos. Então, eu desejo muito, eu pretendo abrir uma extensão para a produção desse material e gostaria da participação de todos. Eu escolhi uma frase importante para trazer para vocês, porque eu acredito que isso vai trazer alguma consciência para vocês. É preciso ser surdo para descrever a vida a partir da surdez. É preciso ser surdo, porque não é errado que o ouvinte escreva sobre o surdo, enfim. Isso é possível e deve acontecer, mas é muito diferente. Existe uma especificidade da surdez. O surdo sente na pele, o ouvinte não. O surdo vê o que acontece. Às vezes o ouvinte escreve sobre, mas esquece do preconceito, esquece da vivência, das angústias. O surdo não, ele expõe aquilo que ele sente na pele, o que acontece no mundo dele. As crianças, por exemplo, com relação à literatura, quando as crianças veem vídeos em língua de sinais, histórias, alguns sabem o que é o papel do intérprete, conhecer o papel do intérprete. As crianças pequenas já começam a entender o que significa ser intérprete, porque hoje muitas crianças não entendem qual é o papel do intérprete dentro da sala de aula, por exemplo. Então, ela é minha professora. Não, ela é o intérprete. Eles não entendem. Por isso é importante, a literatura vai trazendo esses aspectos, a criança vai desenvolvendo essa percepção, esses significados,
e circulando por meio da língua de sinais. Então, por exemplo, a conhecer e entender o que é o papel do intérprete. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Então, finalizando minha apresentação, queria divulgar que nós vamos ter agora no próximo mês de setembro, aqui na UFSCar, o Setembro Azul, para vocês já guardarem a data, ok? Obrigado.